Vejo um polegar positivo, estamos no ar. Bem-vindo ao clube, bem-vindo à mesa central do clube da Exame Invest, onde daremos início a uma conversa leve, descontraída, também conhecida como resenha. A melhor resenha de mercado você encontra aqui no clube. Deixa eu começar apresentando meu parceiro Bruno Lima. Bruno Lima, seja muito bem-vindo. E aí? E o convidado especial, Paolo de Sora, sócio fundador da RPS Capital. Paolo, seja bem-vindo à mesa central do clube. Boa noite. Boa noite, estou aqui com uma honra aqui de estar entre os primeiros aqui nesse clube e muito feliz de estar entre amigos e vamos falar um pouquinho sobre resenha de mercado, que é muito legal. Vamos lá, tudo que você precisa saber de investimentos, carreira, conselhos, dicas, o momento de aprendizado, o momento de glória, o momento de fracasso, tudo isso a gente vai encontrar aqui na mesa do clube dessa noite, alegrias, tristezas, mas o que tudo serve é que a gente aprende, vai evoluindo e compartilhar histórias. Acho que essa é a proposta. Ao longo da mesa de hoje aqui no clube, veremos a grande aposta de Paolo de Sora para essa reta final de ano, para participar do quadro de medalhas do clube. O que o Paolo compra, o que o Paolo não compra, dicas e muito mais. Bruno Lima, gostaria de dar o pontapé inicial aqui, de saber o que se passa na cabeça do Paolo. A princípio não, vamos começar a história do Paolo. Quem é Paolo de Sora através do clube? Exatamente, esse é um negócio importante, e só para agradecer também, pegar aqui a deixa do Cunha. A gente estava falando, né, Paolo, o negócio da... Como é que você chega, quem é Paolo de Sora e como é que o Paolo chega no mercado financeiro? Porque você tem uma história, o pessoal da memória mais curta, né, conhece a RPS, você é um cara na gestão, mas a tua história é bem mais longa do que essa e tem aí uns percalços no meio do caminho. Acho legal dividir para a gente dar um pontapé inicial aqui no papo. Opa, é um prazer aqui contar um pouquinho da história. A gente só olha a coisa boa da história e sempre tem dois lados numa história, né? Eu sou engenheiro de formação, e até legal fazer essa transição de quem não é economista, quem não é administrador e começou de repente numa área mais técnica, que nem engenharia. Como é que eu fiz a transição? Bom, primeiro que eu sempre gostei de investir. 16 anos de idade, acho que estava meu sangue judeu. Minha mãe até hoje tem 80 anos e segue perdendo dinheiro na bolsa. E eu sempre gostei. Mas não está com dinheiro na RPS? Não está com dinheiro. Não, ela tem um dinheirinho na RPS. É o único que salva ainda. Só que ela acha que ela é mais esperta que os 20 negros que tocam gestão lá na RPS. Ela segue underperformando a RPS nos últimos 50 anos. Mas tudo bem. Mas é uma diversão para ela. Mas assim, falando um pouco a transição, então, assim, eu sempre gostei de mercado, sempre operei, desde 16 anos, nem sei como é que eu fui parar na bolsa, mas assim, sempre gostei muito de investir. Naquela época não tinha essa educação financeira que existe hoje, que todo mundo, live, livro, curso de valuation, não existia nada disso. Então, era realmente raiz total. E eu fiz engenharia, fiz economia, fiz as duas faculdades ao mesmo tempo. Me lembro, fazia engenharia na Mauá, São Caetano do Sul, fazia FEA e ainda trabalhava. Então, aquela ralação daquela início de vida profissional, acadêmica e tal. Então, a primeira mensagem aqui, ralação. Não existe o maluco se dar bem sem quebrar muito a cabeça e ralar bastante. E aí, assim, eu sou um cara muito de de correr atrás, sempre fui. Tenho hoje 4 filhos e fico tentando ensinar o mais que eu posso para eles, ensinar essa história de correr atrás, né? Porque acho que isso é que faz muita diferença. Mas aí eu fiz engenharia, comecei na engenharia, falei, eu gosto, na verdade, de mercado, já investi um pouquinho na bolsa, mas estava tentando a carreira de engenharia. Aí, fui fazer um curso de finanças na GV, um curso de pós-graduação para engenheiro em finanças, que é o SEAG. E lá naquela época, não como hoje, tinha lá o quadro de empregos, tal, não sei o que lá, e eu tinha lá uma vaga para analista experiente de M&A. É você mesmo. Eu falei, sou eu, fechado. Fusões e aquisições. Fusões e né? aquisições. Eu falei, nunca tinha feito um valuation na vida, tinha começado ali no curso de pós-graduação de finanças, alguma coisa associada a isso, mas não tinha experiência e tal. Apliquei lá pro negócio, os caras me chamaram para entrevista, eu dei um somebody love, os caras me contrataram, sentei na mesa. Bom, nós estamos aqui, nós vamos vender a Sidra, uma empresa da área de bebidas. Temos que fazer aqui o valuation em 3 semanas, aqui fechar o valuation da Sidra. Eu falei, cara, 3 semanas para fazer o valuation, como é que faz valuation? O que é fluxo de caixa descontado? Eu tinha uma namorada que depois virou minha esposa, que era analista, eu falei, vou colar nela, ela vai ter que me ajudar.
E aí algumas coisas de sorte, né? Eu dei uma baita sorte ali que o dono da Sidra resolveu que não ia mais vender a empresa, no meio do processo. E aí os caras já estavam esperando o meu relatório, eu não tinha nem começado a primeira linha do Excel. Do que ano foi isso, não tinha nem buscador para procurar. Isso aí foi em 1995, assim, tipo, difícil. Uhum. Mas dei sorte, então a vida também tem essas coisas de sorte. E aí desistiram desse track a operação de venda. cai. A operação cai. E aí, cara, livro, lê. Deu tempo para você correr atrás. Quando entrou o segundo mandato, foi, sei lá, dali 2 meses. Aí eu já tinha alguma experiência, já tinha feito alguma modelagem. E assim começou minha história no mercado. Então foi uma transição meio assim, de empurrar mesmo para uma mudança. E aqui estou eu, quase 30 anos depois. Então, assim, um pouco de ousadia nas decisões de carreira sempre é bem-vindo. E aí, só pegando esse gancho, assim, você se recorda dos livros que você... o pessoal sempre pergunta, né? Pô, livros para eu começar a estudar sobre mercado. É que você tem uma discussão maior aqui, mas você lembra quais foram os livros? Pensando em modelagem então, eu comecei lendo da Modara. Da Modara? Da Modara, que é até hoje, né? O Papa do Valuation. Então era uma coisa muito técnica, uma avaliação de uma empresa ali, que era basicamente montar um fluxo de caixa descontado, criar alguns cenários em relação às variáveis macro dentro daquele modelo e cuspir ali um valor justo e tal. Então, eu aprendi muito da Modara no começo ali como analista. E acho que ainda é o cara mais referência nessa questão de modelagem financeira de empresas e tal. Então, acho que nessa parte, que é uma parte só do que significa investir em empresas, avaliar empresas. Hoje em dia, cada vez menos relevante o fluxo de caixa descontado e mais relevante track record, marca, né, o intrínseco, o intangível. Então, e o legal do da Modana é que tá tudo na internet hoje em dia. Naquela época não era internet, eu comprei o livro e tal. Mas hoje em dia tem todo a Mas é sempre bom também ter seu aval, né? Porque na década de 90, quando você começou, acho que o problema era no extremo. Era a escassez, era até a dificuldade de se chegar em material, de se ter informação, de se buscar informação. Hoje arrisco dizer que já é o excesso, né? Hoje você tem tanta coisa e tanto clickbait de aprenda valuation em 2 minutos e que tem um posicionamento de, olha, é isso aqui ainda, é o clássico, vai por aqui, é bastante bacana. Paulo, do seu histórico, eu confesso que até eu tenho uma curiosidade de... Você começa, então, pela porta de entrada M&A, aprender ali valuation mesmo para realizar operações. M&A, para quem não sabe, né? Mergers and Acquisitions, fusão e aquisição na economia real de empresas se fundindo ou adquirindo uma outra. E ali você começa a aprender, então, a valorar uma empresa e a recomendar ali operações em cima dela. E aí você segue como analista, né? Como é que a gente chama de analista de sell side, assim. Esse termo ainda rapidamente, nas minhas palavras, que eu nunca parei para explicar o que é sell side, o que é buy side. Vou tentar aqui ao vivo. A indústria, basicamente, você tem o sell side e o buy side. O sell side é quem provê o serviço, quem faz a cobertura, quem escreve os relatórios, quem faz a recomendação. O buy side é aquele cara que realmente executa, né? É o gestor, é o trader, é o que bota ali a pele em jogo mesmo, assumindo a posição. E você começa como sell side, basicamente, né? E eu queria ver como é que foi essa transição de você sair do sell side, do cara que recomenda, que presta uma consultoria, vamos dizer assim, e para o cara que realmente passa a executar e dormir com a posição e perder e ganhar com aquilo. Como é que foi isso, assim? Essa transição? Eu acho que assim, alguns ingredientes importantíssimos, na minha opinião, naquilo que você está perguntando aqui. Recomendar não é investir, porque investir envolve muito além da análise técnica. Exige a questão de você dormir com aquela posição, você ter inteligência emocional para conviver com aquele trade, o que você faz se a coisa não dá certa. Assim, é uma ciência muito mais complexa do que simplesmente estudar, analisar e recomendar. Foi isso que eu fiz durante um baita tempo da minha carreira. O legal é que quando eu fui para banco fazer essa análise de recomendação como analista, eu comecei no setor de commodities. E aí já começou a trilhar um pouquinho do que seria a minha carreira. Foi em que ano isso, Paulo? Isso foi em 98, mais ou menos. Que assim, o analista de commodities é o mais macro de todos.
porque a commodities tem tudo a ver com o curto prazo, tem tudo a ver com a macroeconomia, o que está acontecendo em oferta e demanda, os principais países compradores e vendedores, as variáveis macroeconômicas, juro influencia em commodity, moeda influencia em commodity. Então, ali começou a trilhar um pouco o que hoje eu venho fazer, que é gestor de equity com cabeça macro. Tudo começou como analista de commodities, lá atrás. Outra coisa, que nem eu falei, eu gostava muito de operar na física como investidor desde moleque. Então, desde moleque eu já estava ali, né, com a pele no negócio, né, com a pele no jogo e sofrendo. E tive vários momentos que a gente vai até abordar aqui, acho vários momentos difíceis. Teste do sono, né? Teste do sono, teste do choro. Eu costumo dizer, se não chegou chorando em casa nenhum dia, não está preparado ainda. Precisa passar por um momento de choro. Né? Então, assim, eu acho que tinha esse negócio. Primeiro, gostar muito de mercado. Né? Descobri que eu gostava daquilo mesmo. 2, eu tive essa porta de entrada pelo macro, pelo fato de ter sido alçado como analista de commodities, que tive que olhar macro ao longo da minha carreira inteira. Depois virei estrategista no Itaú, olhando muito macro, olhando vários setores. Naquela época, sei lá, no início dos 2000 até 2007, não tinha que nem hoje, 10 analistas, cada um num subsetor, com dois ajudantes, né, com 2 trainees, ou analistas júnior, não, era eu e eu mesmo fazendo, eu fiz commodities, aí depois começou um boom até voltando um pouco atrás, eu estava no Itaú, e o Itaú resolveu entrar naquela época, não era nem Itaú BBA, era Itaú, e o Itaú entrou, né, resolveu entrar nesse jogo dos bancos de investimento. Só que sempre foi um banco mais de varejo, né? E aí, e não tinha na corretora toda a inteligência que hoje existe para fazer banco de investimento e a parte de distribuição na corretora. Cara, eu peguei muito pepino, porque eu tinha, sei lá, IPO da Gol, eu fiz, IPO da Natura, eu fiz, eu era analista de commodities, IPO, assim, uma série, aí depois vieram as empresas do Ike Batista, IPO de PowerPoint, eu fiz também, e assim, fui assim, aprendendo muita coisa, certo, errado, e foi moldando, assim, essa minha carreira. E aí, eis que em 2007, já visualizando uma RPS, já visualizando em ter a minha própria empresa, em fazer gestão do meu próprio patrimônio, eu falei, não dá para sair do sell side, que é esse cara que recomenda, o tal do consultor, né, que não tem cota, para um cara que tem cota e que tem cotista não só próprio, que eu tinha, já era investidor, mas eu não tinha terceiro. Fazer administração do dinheiro próprio versus fazer administração de dinheiro terceiro é uma ciência, é outra coisa, completamente diferente. E aí eu falei, bom, preciso ir para um lugar muito legal, um buy side, onde eu aprenda como é que é ter cota todo dia, como é que é esse negócio de gestão de risco e tal. E aí eu tive a oportunidade de ir para o M-Safra. E eu fiquei lá no M-Safra, junto com o Azuri, meu grande amigo, aprendendo e fazendo gestão da parte de equities do patrimônio da família, de 2007 até 2013, eis que 2013 a gente de fato começa a RPS, são 8 anos e meio aí de história. Agora só uma coisa, Paulo, que você citou sobre isso, né? Você se lembra da primeira ação que você comprou, ainda mais novo, ainda moleque? Puxei longe, mas... Eu me lembro que eu ganhei bastante dinheiro com Globocabo. Globocabo, na época da internet. Eu operava opção de Globocabo. Não tinha dinheiro, né? Então, opção da opção, né? Porque o Globocabo já era uma opção, né? E eu comprava opção da opção. Eu lembro que eu ganhei um bom dinheiro com Globocabo lá naquela frenesi da internet lá nos anos 90. Pô, legal. Mas, perdi de tudo, né? Ganhei dinheiro, perdi dinheiro e... essa me veio à cabeça aqui agora. Você falou do momento que para estar preparado no mercado tem que ter um momento de chegar chorando em casa. Você já passou por isso, tem momento que você marcou mesmo, que sofreu, assim. Eu acho que esse é um grande teste do gestor, ver como é que você lidar com isso, porque todo gestor vai passar por um momento muito difícil. Aliás, não. Lá na RPS, que tem uma boa performance histórica, os nossos fundos são muito bons, a gente tem um stop por ano. Na média, são 8 anos e meio, 8 anos, 8 stops que a gente cometeu, em alguns anos 2 stops. Que é quando realmente a carteira começa a dar muito errado, tudo que você está fazendo não funciona, você tem que tirar o time de campo, parar, respirar, ver
aonde foi que eu errei, qual foi o meu grande erro, foi de timing, foi de análise fundamental, foi de, aconteceu um evento extraordinário que não estava no radar. E esses processos de stop, né, eles vão criando toda uma base para você de modelo de gestão, de você conseguir administrar psicologicamente a frieza de ser gestor e até o time, né? Como é que o time, né? Hoje na RPS são 20 pessoas no time de gestão. Como é que esse time vive um ambiente de stop? E acho que assim, é por isso que eu acho que é legal investir em gestores que já têm um pouco mais de histórico. Porque esse processo do sofrimento de investir é fundamental na minha cabeça, até para você ver se a governança da empresa é bom. Porque quando está tudo dando certo, Sim. a cota está indo bem, está todo mundo ganhando bônus, brilhando. É que nem Bumar. Tá tudo certo. Todo mundo é inteligente. Mas na hora que começa a dar errado, e a gente está vivendo um momento agora, Sim. né? Enquanto falamos, tem corpo começando a se estender no chão na nossa querida Faria Lima. E é nesses momentos que você vê a estrutura da empresa, a capacidade da empresa de conviver com esse estresse. E, obviamente, depois do estresse vem a bonança. Então, assim, eu acho que isso é... Se eu tivesse que escolher fundo para investir, acho que era isso que eu mais iria olhar. Aproveitando esse longo histórico, o Total Return é o fundo mais antigo da casa e tá aberto de novo para captação, né? Sim, está aberto. A gente agora está mais agressivo um pouco na ideia de ter investidores menores dentro da base dele. Era um produto basicamente com grandes famílias, 36 grandes famílias investidoras dele, 8 anos e meio. E agora a gente está com esse produto, exatamente o mesmo produto das grandes famílias, oferecendo para o investidor menor um produto que tem um histórico incrível. Assim, eu acho que acho que talvez se eu tivesse que dizer a coisa que mais me dá felicidade em relação à RPS, primeiro é o índice Sharp, né, que é o índice de quanto você toma de risco versus quanto você dá de retorno. Então, que aliás, né? desculpa só para... É que assim, que esse é um conceito, que assim, só pegando um gancho, desculpa a interrupção, que esse é um conceito que eu acho porrada para, inclusive, o investidor de varejo que inevitavelmente está escutando a gente, né, o pessoa física, enfim. Porque eu acho que o pessoal tem aquela coisa, né, de, ganhei 20%. Beleza. Mas qual foi o tamanho do risco que você tomou para ganhar 20%, 30%, 40%, né? O tamanho da posição. Sei que ele é proporcional ao tamanho do risco. Então, se você puder também só fazer um parênteses aí, Paulo, nesse sentido de... Caramba, pessoal. Às vezes, o tamanho da convicção de uma posição, ele está naturalmente correlacionado com o tamanho, também correlacionado com o tamanho do risco que a posição tem. Então, assim, como é que você traz isso para o teu processo de investimento, né? Eu sei que você, só para não perder o gancho, mas falando, você pode continuar na questão do Sharp, mas se puder trazer um pouco, como é que isso conversa com o processo de investimento da RPS, que também a gente vai falar sobre outras abordagens também. Eu acho assim, fazer gestão de patrimônio de terceiros, que é o que a gente faz lá na RPS, grandes famílias e agora indo atrás do investidor mais de varejo, eu não posso fazer igual eu faria o investimento meu na física, né? Apesar do meu patrimônio estar todo investido, principalmente nos fundos que a gente administra lá, o meu nível de tolerância de risco, de repente, não é o mesmo nível de tolerância médio do meu investidor. Primeiro, eu tenho que entender qual é o meu mercado. Então, em fundos, isso significa o seguinte: que nível de volatilidade eu vou rodar esse fundo? Né? Quanto o meu cliente está disposto a perder para ganhar? Quanto ele aguenta de desaforo? Né? Isso é mais ou menos medido por esse índice de volatilidade, que é quanto a gente toma de risco. E a gente roda esse total return com índice de volatilidade perto de 10%, entre 8% e 10%. Como referência, a Bolsa tem um índice de volatilidade de 25%. Então, seriam, assim, perto de 1/3 do risco da Bolsa, um pouco mais de 1/3 do risco da Bolsa. Então, em tese, eu deveria perder 1/3 do que a Bolsa cai quando as coisas dão mal e deveria ganhar 1/3 do que ela ganha quando vai bem. E se eu fizer uma boa gestão, é mais ou menos um pouco em relação a esse número. Então, a gente roda esse total return com essa vol de 8 com 10 e aí a gente vai medir quanto que você dá de retorno em cima desses 8 com 10 de risco que você corre. A gente, ao longo de 8 anos e meio, conseguiu entregar CDI mais 7 ao ano. CDI mais 7 ao ano. Não com CDI a 2, mas com CDI a 2, mas também com CDI a 12, quando a gente começou em 2013. CDI a 15, né? Então, a gente deu um retorno histórico de 7% acima do nosso benchmark, correndo um risco entre 8 e 10.
E a divisão entre esses 7 com esses 8 e 10 vai dar esse número famoso que é o índice de Sharpe. E o nosso índice de Sharpe histórico, então, é por volta de 0,9, 0,85, que é um dos maiores índices de Sharpes da indústria. Para um fundo grande e para um fundo longo, porque, obviamente, e para um fundo que viveu o que a gente viveu de 2013 para cá, que não faltou emoção, de tudo um pouco aconteceu. Isso que eu ia falar, né? O histórico é longo e passou por muitos episódios, né? Começa na véspera de um ano péssima, eleitoral. Foi uma janela péssima. Outro dia eu fiz uma live com um concorrente meu, muito bom. O cara começou o fundo dele em 16. Sim. Eu comecei em 13. Porra. Cara, 16 13, o cara cravou o low da bolsa. De 13 para 16, cara. É um século de diferença em termos de sofrimento. Sim. O que aconteceu com o mercado brasileiro de 13 a 16 foi todo mundo. Eleição da Dilma, a maior recessão 14, do país. 15, impeachment, recessão. Joesley Day, etc, etc. Então, assim, tipo, não faltou emoção. Aí a gente viveu um período mais... eu diria, mais fácil ali, um período S&P, né? Você olha ali o S&P... Um período que deu para descansar um pouco, né? É uma linha reta durante 30 anos, né? Que inveja que eu tenho do Warren Buffett. Queria ter nascido naquele lugar. Escolhi o zip code errado. Mas, assim, de 16 para cá, a gente teve um período mais, eu diria, de mais 16 tranquilo. A pandemia, vai, né? Não, e aí veio a pandemia. A pandemia de 16 a pandemia foi um período... uma tendência mais fácil. Só que na pandemia ainda teve um evento que foi muito forte globalmente, que foi o Fed salvando todo mundo e mais um pouco. Então teve ali uma coisa aguda, muito forte, mas teve uma boia do tamanho do mundo que salvou todo mundo que gostava de tomar risco e que não morreu ali naquele momento. Foi de muito 13 rápido, a 16, não, foi a gente com a gente mesmo. Que me traz um paralelo um pouco da onde a gente está agora. Que é meio que a gente com a gente mesmo. Onde a gente está agora, Paulo? Eu acho que a gente está num cenário parecido com 13, 14. Eu acho que a gente está com um cenário parecido com 13, 14. Uma economia fraca, uma dúvida muito forte eleitoral, um mundo que vai bem, e naquele momento o mundo ia bem, acho que o mundo está indo bem. Apesar de que na margem eu acho que o mundo está começando a piorar um pouquinho. Não dá para dizer que a gente está vivendo um mundo hostil, né? A crise brasileira é porque está tendo uma coisa... Não, lá fora está tudo certo. PIB americano subindo 5%, a China está desacelerando, mas, pô, segue crescendo seus 6%, talvez seja 5%, talvez seja 4%, mas não estamos falando em recessão em China. Enfim, nós estamos saindo de uma crise com um forte crescimento global, então o mundo está jogando a nosso favor. Tanto é onde estão os preços das níveis commodities. de commodities, E a gente está vivendo aqui um problema meio idiosincrático nosso, né? Nós com nós mesmos e as dificuldades da macroeconomia brasileira. Me lembra bastante o período, e com o juro indo para duplo dígito. Eu não sei se vai para 10 ou vai para 9, acho que ninguém sabe, mas aquele ambiente do juro a 2 ficou para o passado e vamos ver que nível a gente vai trabalhar. Me lembra bastante com esse cenário de 13 e 14. Interessante. Espero que o desenrolar dessa carruagem, né, o que vem a partir do ano que vem, seja um pouco melhor do que foi o que aconteceu ali com a eleição da Dilma, né? Só, Paulo, pegar da sua experiência, de ter começado com o vetor macro sempre muito importante, sempre muito presente no seu histórico de análise de commodities, até na abordagem que você faz do seu fundo de gestão top-down, até explica um pouco pra gente como é que é feita essa estratégia, essa abordagem de gestão de top-down, e aí começar a pegar de você, porque setembro já foi um mês que a gente percebeu já uma redução do apetite ao risco global, em que pese inflação no mundo começar a preocupar, bancos centrais começarem a exatamente reverter essas políticas mega agressivas de liquidez, ou China também começar a desacelerar demais, algumas preocupações micro ali com o setor imobiliário, e aí pegar de você, assim, desse pós-setembro, setembro não foi um mês bom para risco. Outubro, estamos aqui caminhando para meados do mês, está meio de lado ainda. Ninguém tomou uma decisão ainda se é para reverter a piora de setembro ou se vai continuar mais um pouquinho. E a gente entra nesse último trimestre de 2021, assim. Setembro foi um mês que iniciou um período mais preocupante ou foi uma preocupação que já ficou para trás e você olha hoje, acho que os preços já corrigiram o que tinham que corrigir? Assim. O que lá fora te preocupa, Paulo? Daniel, acho que a gente vai viver com muito mais volatilidade nos próximos meses e trimestres do que a gente viveu até aqui. Acho que setembro marca um novo momento de mercado, na minha opinião, global. E no Brasil, em particular, bastante.
Então, assim, vamos lá. O que é investir em ações? E a gente não só faz ações, faz renda fixa, faz moeda, faz commodities. Tem um baita time, são 20 pessoas fazendo gestão lá na RPS, uma gestão compartilhada, né? Acho que essa é uma das coisas que eu gosto muito de dizer. Lá na RPS não tem o call do Paolo. Eu sou mais um call dentro de vários calls que acontecem dentro do nosso processo de investimento, com vários gestores, com books independentes, riscos independentes, que tem cabeças independentes complementares. Às vezes a gente concorda e tem uma tese que todo mundo gosta muito e aí a gente vai grande, e às vezes a gente não se entende, cada um tem uma opinião e aí cada um expressa no seu book aquilo que acha que faz mais sentido. Mas falando sobre macro, né? Então, assim, investir em bolsa com cabeça macro é olhar para a política e falar, não, importa, sim, importa. Eu preciso entender o que está acontecendo em Brasília. E preciso entender o que está acontecendo com política monetária. E preciso entender o que está acontecendo com reforma. E isso vai influenciar, sim, a minha tomada de decisão. Então, a gente tem lá um time que fica acompanhando Brasília muito de perto e tudo o que está acontecendo por lá. Eu preciso entender o que está acontecendo com inflação. Eu preciso entender o que está acontecendo com o PIB. Eu preciso entender o que está acontecendo com juros. Porque tudo isso influencia no que vai acontecer com a economia do país. Né? E o que vai acontecer com a economia do país vai influenciar nos setores, vai influenciar nos números das empresas. E a gente sempre parte da nossa análise desse prisma. Primeiro olhar o político, o macroeconômico, juro, inflação, PIB, moeda. E aí, a partir disso, a gente constrói uma tese. Bom, isso aqui, nós estamos num cenário otimista ou pessimista? Nós somos um hedge fund, eu posso apostar contra. Aliás, entre 13 e 15, a bolsa caiu 25%, o nosso fundo subiu 50%, operando bolsa. Hoje a gente faz mais coisas fora de bolsa, mas naquela época a gente fazia principalmente bolsa. Só que a gente não estava sempre comprado. E naquele período a gente ficou mais vendido até do que comprado. E aí olhar esses macrofatores e ver como é que isso impacta na economia e, portanto, os setores que eu quero investir. Lá atrás, quando eu contava essa história, ninguém entendia muito. Hoje em dia, só no Bovespa, são 50 ETFs temáticos de alguma coisa. Empresas de fluxo de caixa no longo prazo, empresas de fluxo de caixa de curto prazo, empresas de capital pequeno, empresa de capital grande, empresa ISG, empresa de commodities, empresa mais cíclica na economia doméstica, empresas mais exportadoras, mais ligadas à China. Pô, no mundo são 10 mil ETFs. Virou uma febre esse negócio e eu acho que o mercado acionário global e também o brasileiro está cada vez mais caminhando na direção de operar mais temas via cestas de ações, via ETFs. E é o que a gente sempre fez na RPS, só que a gente cria as nossas próprias cestas em cima dos temas que a gente gosta e que a gente acha que tem que comprar e vender. Né? Não estamos sempre só comprado, nem sempre só vendido. Às vezes a gente está comprado, a gente está vendido. Bruno, para não sei se ficou claro, mas acho que talvez fique mais claro agora. No quadro... Classificados do clube. Tá bom esse nome, não? Não sei, inventei agora. Paolo, não, exatamente. Chegou deixa eu tentar parede, explicar. Né? Tá exatamente. Todo clube você passa, tem ali, né, um painel, onde às vezes a pessoa bota ali o... Perdi meu cachorro? Exatamente, serviço de... Torneio de bocha. Tem os, né, bota ali os classificados, os serviços que vende, procura-se e tal, não sei o quê. O clube aqui também tem, só que o clube é o seguinte, ele vem sempre em par, e aí a gente quer saber o que desse par qual deles você compra. Bruno Lima pode me ajudar com ideia, eu vou começar aqui também a falar, eu compro ou não compro desse par, o que você não compra? Quer que eu mande um clássico? Começa com um clássico, então. Vamos começar fácil, né? Pra ele ir esquentando. Tá esquentando? Sim. Pô, também quer falar. Compra Tech? Compra Tech. Compra Tech? Compra Tech. Que isso? Mas faz uma boa seleção das techs. Tecnologia, né? Pessoal, tecnologia, tá? Existem techs e techs, né? Eu acho que, assim, infelizmente, no Brasil a gente tem poucas opções realmente de empresas que, de fato, são empresas disruptoras no setor de tecnologia. Lá fora, muito mais fácil. A gente é um fundo global, né? Então, a gente pode comprar ações fora do Brasil. Assim, eu fico muito mais confortável em comprar as consolidadas, né? As empresas que já são líderes nos seus negócios, que tem valuation, assim, é um mito, né? Não compro tech porque o valuation tá caro. Eu tava vendo aqui antes de vir, a gente tem uma posição em Facebook lá na RPS. Cara, Facebook tá negociando a 18 vezes lucro pro ano que vem. 18 vezes. Dá para dizer que esse ativo é caro? Crescendo nos últimos 15 anos. Na média, 35%, 40% ao ano. Pode ser que os próximos 35 anos, próximos 20 anos não cresça nesse ritmo, mas até aqui cresceu 30% ao ano,
negociando a PL de 18. E assim está valendo para as grandes empresas de tech lá nos Estados Unidos, algumas estão mais para 25, 26, o que ainda acho razoável versus o que a gente vê aqui. Mas, por exemplo, eu gosto sempre de entender no relativo, e essa é uma discussão muito forte que tem lá fora. Tech ou value? Só para o pessoal Não, entender. Só vamos jogar, só pra... Tá. O pessoal entender, Então, tech são... O que é velho também? Tech são as empresas, de tecnologia, com aposta de crescimentos muito fortes mais na frente, se aproveitando muito do momento de juros baixos. Velhos são as empresas, vamos dizer aqui, da velha economia, mais de valores, que já rodam mais redondas, com fluxo de caixa, etc. Então, a nova economia ou velha economia hoje, qual que você compra? Olha, na velha economia eu gosto de... eu acho que não dá para dizer em geral. Entendi. Eu acho que na velha economia eu gosto de commodities. Não gosto de bancos, não gosto de utilities, prefiro commodities, que eu acho que a gente está diante de um super ciclo de commodities. É uma tese mesmo, eu acho. Você acha que ainda vai mais? Isso é meio contrário ao conceito de mercado, né? Sim. Esse mercado... Porque está todo mundo olhando só para a China. Eu acho que a China é uma peça importante, mas não é a única peça. Primeiro que eu acho que a China não vai explodir. Né? Não, e acho que o nego está começando a precificar que a China vai explodir. Né? Eu acho que a China está fazendo um ajuste importante na economia, muito racional do que eles estão fazendo lá. Tem um problema demográfico na China. A China tem um problema demográfico. A China hoje tem um problema de mão de obra. Se a China era a fábrica de mão de obra barata no mundo, ela não é mais. Né? As pessoas estão ficando velhas lá na China, já há muitos anos com essa história de uma criança por família. O governo chinês está querendo que as pessoas tenham mais 2, 3 para exatamente aumentar o potencial de mão de obra lá na frente, né? Produtividade da economia. Só que o chinês não quer ter filho. O cara faz a conta e fala, por aí, escola custa caro, casa tá caro pra caramba, saúde caro. Não quero ter mais do que um. Você tem 4, né, Paulo? Eu tenho 4. Já ia ajudar um bocado eu vou te falar, né? é pesado. O cara tem que ser muito otimista. Tem que ser muito otimista para ter. Então, assim, eu acho que o governo está atacando isso. Então, atacou housing um pouco, acho que está muito concentrado na questão de algumas empresas muito alavancadas. E até o problema que poderia causar se essas empresas entrarem em colapso, num colapso não forçado, organizado, que é o que eu acho que eles estão tentando fazer, você poderia ter um problema de preço de casa colapsar lá, que colapsa o patrimônio médio do afegão chinês, que é basicamente... O cara tem um patrimônio dele alavancado na casa e tomado no crédito. Então, assim, acho que o governo chinês está atacando de forma inteligente o setor de housing, não para destruir ele, mas para organizar um pouco melhor e diminuir a alavancagem de alguns players que estavam exuberantes. Ele está claramente atacando o setor de educação. Ali acho que realmente não tem que fazer nada no setor de educação lá, porque ele quer uma educação de qualidade e preços baixos para essa família que tem que tomar a decisão da classe média, né? tomar a decisão de ter o segundo ou terceiro filho. E o setor de saúde. O resto, vida que segue. O setor de tecnologia está tendo alguma intervenção lá de regulação saudável para evitar grandes monopólios naturais, etc. Até para dinamizar ainda mais a formação de novas empresas, empresas mais modernas, empresas mais disruptoras. Eu acho que a China está até num passo na frente nessa questão. Então, assim, eu não vejo assim, uma China saindo muito do trilho, não. Isso é uma parte. Tá. E o resto, eu acho que tá bom pra caramba pra commodities. Porque pensa o seguinte, classe média vai ter mais renda no mundo, na minha opinião, nos próximos 10 anos. Se tem um movimento social econômico que está acontecendo no mundo, é um movimento de uma classe média que quer participar mais da economia, que quer o Estado mais presente ajudando nessa distribuição de renda. Na minha opinião, os Corona Vouchers vieram para ficar. Não com esse nome, mas com programas de governo no sentido de melhorar a renda da classe média. Salário vai estar mais forte nos próximos 10 anos, na minha opinião, nessa classe média do que teve nos últimos 10. Muita concentração de renda no mundo. Essa turma da classe média consome mais e consome mais commodity na sua cesta. Pode pegar a cesta de uma pessoa de classe média, olhar o que ela consome versus uma classe alta, muito mais commodity. Só uma coisa, o pessoal faz isso, commodity termo, né? Só o pessoal está falando de alumínio, minério de ferro, petróleo. Agrícolas, proteína, milho, soja, coisas proteína básicas, animal, né? coisas da velha economia suíno. que ficaram fora da moda aí nos últimos 10 anos. Né? Na dinâmica aqui de classificados do clube, entre Petrobras ou Vale, qual que você compra? Eu prefiro Petro. Eu acho que... Bom, primeiro que Petro a gente vai ter que se ver com a eleição ano que vem. Então, acho que a eleição está longe. Na minha cabeça de investimento ainda está um pouco longe. Daqui até lá, eu acho que tem um ciclo muito forte que está rolando
um preço de petróleo. Acho que a empresa vai entregar ótimos resultados aí no terceiro, quarto tri, o primeiro tri do ano que vem. E aí a gente vai ter que se entender com a eleição 2022 e aí vamos ver o que vai acontecer. Acho que ainda está prematuro. Acho que daqui até lá o carrego de petro vai ser bom, apesar da vol. E acho que... Então, só voltando um pouquinho na questão de commodity, então assim, a gente tem uma classe média com mais renda nos próximos 10 anos, a gente tem um ciclo muito forte de housing no mundo. Todo mundo olhou para casa nesses últimos 24 meses e falou, poxa, minha casa está pequena, não está dando para trabalhar da sala, putz, queria ter uma casa na praia, queria ter uma casa no campo, está dando um upgrade no seu modo de viver. No mundo, você vai para Miami, você só vê construção. Você vai para a Europa, só construção. Aqui no Brasil, idem, pega o lançamento das construtoras, porrada nos últimos 12, 24 meses. Isso vai virar obra. A gente está diante de um ciclo muito forte de construção de casas no mundo que vai consumir muito commodity. E o terceiro motivo é a transição energética. Né? Nós não vamos fazer essa tal da transição energética daqui 20, 30 anos sem investir muito em infraestrutura. O Banco Mundial soltou um paper dizendo que o mundo vai ter que investir 70 trilhões de dólares nos próximos 30 anos para fazer a tal transição. Eu não sei se a gente vai conseguir fazer, torço que sim, mas o caminho vai ser investir muito em infraestrutura em commodities. E do lado da oferta, que commodities é oferta e demanda, não adianta olhar só a demanda. A demanda da China caiu. Legal, mas se a oferta cair mais do que a demanda, o preço não vai cair, que é o que aconteceu com a siderurgia. O preço do aço na China, nesse barulheira absurda que a gente viveu nos últimos 30 dias sobre China, Evergrande, não sei o que, agora a China finalmente vai mudar sua matriz econômica, tá, não sei o que lá. O preço do aço não caiu. Por quê? Diminuiu, eventualmente a demanda está caindo um pouco do setor de housing, mas a produção está caindo. Há problema de energia, problema porque o governo está realmente intervindo para diminuir esses setores poluidores. E para commodities, o que importa é a oferta e demanda. Eu acho que a oferta de commodities nos próximos anos vai estar muito limitada porque não se investiu nisso. E demora. Hoje eu estava falando com um executivo do setor. Cara, hoje, o preço da commodity está alto. Vou começar a produzir. Aprovei no meu conselho de administração. 7, 8 anos para virar produto. 7, 8 anos para virar produto. Então, eu acho que vai ter uma relação oferta e demanda bem apertada no mundo em commodities nos próximos anos. Acho que, obviamente, o setor de agricultura é um pouco diferente, porque você produz mais rápido, né? Um ciclo muito mais rápido. Mas nas outras commodities, petróleo, cobre, níquel, alumínio, aço, acho que não tem oferta por vir no mundo que vai estar com uma demanda boa. Por isso que eu acho que o ciclo é mais longo. É claro que a gente tem que sobreviver ao PMI chinês da próxima mês. Isso impacta, sim, eu não sou babaca de dizer que não. Mas, assim, em a gente passando por esse período, que eu acho que vai ser um período aí de mais 1, 2, 3 meses, onde a China dá uma reajustada e vida que segue, eu acho que a gente vai encarar um período bem bom assim para commodities. Perfeito. Eu só tenho uma última pergunta aqui dos classificados, que eu tenho interesse em saber aqui no clube, que é um tema muito importante para a gente também. Mês que vem... mas peraí, Daniel, ele me perguntou de growth ou value, né? O Bruno. Então, é o seguinte... Eu acho que a gente está naquele ponto do ciclo econômico que tem que ter um pouco dos dois. Já não é mais fla-flu. Agora você tem que já compor uma carteira que tem um pouco de velho, mas tem um pouco de growth, e de crescimento, né, de empresas que crescem independente do PIB, e fazer uma cesta mais equilibrada, que é típica de ponto meio de ciclo, que é o que a gente está vivendo. Então já não é aquela carteira que nem foi no primeiro semestre. Só growth. Compra só cíclico e passa no caixa. Sobe banco, sobe commodity, sobe tudo. E tech só para baixo. Lá, então eu acho que a gente agora está numa fase que tem que ter uma carteira um pouco mais equilibrada. O que é mais desafiador, porque você não vai ter um tema dominante. Vão ter vários temas assim que vão conversar. Tem um tema aqui que eu queria entender de você, separando emoção de racionalidade. Você falou em Fla-Flu, mas não é isso que eu estou interessado. Eu estou interessado em Flamengo e Palmeiras, final da Libertadores, mês que vem. Qual você compra? Putz, aí você está falando de fanatismo, que não vale. Não, Pro negócio de mercado... O seu valuation dessa final, quem leva? Eu sou apaixonado pelo Palmeiras, sou de família italiana, sou... Palme 3? Deveria ter, aliás, torço para que esses times se profissionalizem mais e que até eventualmente venham para o mercado, porque é um negócio absurdo, move muito dinheiro, mal administrado. E acho que no relativo eu vou continuar apostando na retranca
do meu Palmeiras. Você vai e que a gente- comprar e a gente Palmeiras vai pra ter final da ali um Libertadores. escapezinho ali no Abel ali. Temos uma puta, aposta, né? temos uma aposta. É. Temos uma aposta. Cunha flamenguista. E o Palmeiras porra. vai ganhar de 0-0 contra o Flamengo e vai ser Aos bicampeão. 47. Vai ser bicampeão da Liberta. Porra, aí. Bom, já isolei aqui, tô tranquilo, continuo. Agora vamos pro segundo ponto aqui. Aqui você falou lá atrás, né? Pô, todo mundo um dia chega chorando. O momento em que a criança chora. E a mamãe não escuta. Aquele momento que né? deu ruim, Paulo, que você, putz, se dedicou, Você falou estudou, achou a acontece mina de empresa aí, ouro, né? investiu, foi grande e tropeçou. Assim, tô assim, com a não- tese aqui, o negócio Não tá deu arrumado, certo, vamos lá. cara. Aquele que te marcou e dali você tirou um aprendizado. Assim. Você consegue pegar um momento agora? Olha, uma das coisas que assim, eu gosto de investir em tema mais do que em empresa, né? E o cara que gosta de investir mais em tema não pode se apaixonar pela empresa. Que, aliás, é um problema sério hoje no mercado, né? Isso, o nego é apaixonado. É. Então, teve um momento ali no 2015 Tem só se torcedor que a pra gente caralho, estava né? muito animado com a história de, pô, o juro já tinha estressado no Brasil, tava com um cara que ia começar a cair, o setor de housing indo bem, a gente falou, putz, o setor de construção vai bem, Construção civil. construção civil vai bem. E aí, porra, aí nós fomos lá e fomos olhar a primeira mais baratinha. Qual que é a mais barata? Fizemos várias Foi na análises e tal. Fui atrás. da Proma da Xepa. Pegou aquele- Vamos pegar a mais Patrimonial no... pela Abaixo de aquela book. análise básica, né? Não, essa aqui é a mais barata. Legal, essa aqui é a mais barata. Aí fomos lá conversar com a empresa, tal, não sei o que lá. Enfim, gostamos da história. E eu tenho uma frasezinha assim no meu histórica no meu banheiro lá O espelho. no espelho. As empresas mentem, né? Mas naquele momento eu me esqueci desse negócio. Esse dia você não olhou no espelho, aquele cara. dia não foi, eu fui lá, Fez a barba. sei lá, fiz a Vamos barba, fazer a barba. Hoje tava vamos meio fazer a barba, sonado, não. Porra, eu tava meio boa, sonado, boa, eu boa. falei, porra, né, chega lá, o cara contou uma história, mas... E a gente comprou uma posição grande em Gafisa. Vixe. Eu posso falar, E, vixe. Espirrou aí, Bruno? Saúde. Saúde, Bruno espirrou. e aí a gente montou uma posição em Gafisa, a tese macro foi perfeita, a Cirela dobrou, enfim, a MRV subiu, pô, e a Gafisa afundou, porque tem um problema seríssimo de gestão, desalinhou, aí trocou o CEO, aí trocou, assim, ela não tinha um sócio controlador forte. E aí eu faço um link com o primeiro cara que veio aqui, André Caldas, aliás, um craque, que lembrou que a questão Do management. do management é importante. Da gestão, dos né? gestores, os donos, dos executivos. Então, assim, tipo, ali eu concentrei, primeira coisa errada, concentrar um tema pelo meu estilo de investimento. Concentrei numa empresa que não estava legal do ponto de vista de gestão. O momento do setor foi, e aí eu acertar e errar é a pior coisa Você do acertou mundo, o né? tema, Eu acertei acertou o tema e errei timing, o cavalo. mas errou o De lá cavalo. para cá a gente aperfeiçoou nosso modelo de gestão lá na RPS, a gente não concentra mais Cara, interessante. em papéis específicos, a gente vai atrás do tema e faz diluído, que aí a gente sai do famoso risco idiosincrático. Cara, muito interessante. E voltei a grifar essa frase. Aumentou a frase no espelho, né? Coloquei ela em vermelho ali, né? Pra não esquecer, né? Cara, já que você falou no Caldas aqui, o Caldas foi o nosso primeiro convidado aqui do clube e ele falou que é o craque do boliche. Ele falou que quando vai no clube, ele é do clube do boliche, que no boliche não tem pra ninguém. Aliás, desafiou Posso falar, você o do boliche. Caldas é muito bizarro. Ele é é, meu assim, amigo, eu posso falar. nunca imaginei Eu já que vi alguém que ele, vai no clube eu vai posso no falar, boliche. Ele é sócio do mesmo clube que eu. Você já viu ele jogando boliche, cara da aula Eu já mesmo. vi ele o seguinte, o cara de pé numa esteira, o clube lotado, tá ligado? Aquele povo, pelo amor de Deus, libera uma esteira. Eu juro por Deus, eu já vi o Caldas de pé numa esteira, parado, com um jornal, com, sei lá, com um relatório. Um livro do Damodaran. sentado, de pé na esteira, parada, tomando o lugar de alguém, lendo na esteira, na academia do clube. Uma Caldas- coisa bizarra. Caldas, né? depois dessa afirmação, você tem direito à tréplica Tem ou à réplica E o cara pra se andando- defender posso falar, acusações o cara- graves o cara aqui. é um animal. Assim, ele realmente é um animal. Ele não para de ler, ele é 220 por hora. Andando no clube com pilhas de jornais e relatórios no domingo, sabe? Aquele que você tá relaxado. O cara tá com um calhamaço desse, né? No clube. Hoje em dia,
que tem tudo no celular. O cara segue curtindo papel. Sim. Aliás, a ação da Suzano bobear tá onde tá por causa do Caldas. O cara Não, você imprime vê, tudo. Quando o Caldas veio aqui, a gente pediu para ele se apresentar através dos clubes, né? Porque um clube é formado por clubes ali dentro, Sim. mini clubes e tal. E eu falei, olha, o Caldas tem cara de clube de xadrez, clube da leitura, mas ele não concordou comigo e falou que era do clube do boliche e do clube do Aí spinning. ele falou que era Barra do Boliche. Depois ele falou que era o bar do boliche. Eu acho que eles expulsaram ele das esteiras, ele foi pro spinning. Ele vai- Aí o spinning o cara senta lá no canto da sala Aí e pode É, falar, ele né? fica, Fica a lendo. música fica nem tocando, vê, a luz porra, né? apaga e ele fica ali lendo na bicicletinha. E você seria de que clube, Paulo? Porra, eu Dentro do clube, você é o quê? Do clube do... Eu sou, assim, uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida é jogar tênis. Eu faço isso desde moleque, desde os meus 7 anos. Aí se vão aí quase 43 anos de tênis. Até fiz uma cirurgia de ombro agora. Craque, Então, se né? quiser Coisa me de encontrar lá atleta. no clube, vai lá no bar do tênis que eu vou estar lá. E te Com encontra. certeza. Dá aquela raquetada na bola, pensando naquela posição, né, maldita. que Aliás, põe eu no vou te corpo. falar, Foi assim que pro, tu estourou o ombro, pro né? mercado financeiro, cara, fazer um esporte e ter esse negócio da adrenalina, de você soltar o estresse, cara. Teve um momento assim, na minha carreira ali que o tênis me tirou de um... E você já competiu? de um colapso maior, assim, de falar... Ó, pô, chegou sabe a por quê? competir? O legal do tênis, até fazer uma resenha a mais aqui. O legal do tênis, diferente de outros esportes, eu já fiz, já corri, já nadei. O tênis, assim, senta na quadra, se você não desligar e ligar na quadra, você toma uma bolada no saco, literalmente. Então, é um daqueles esportes que faz você se desconectar do que está rolando no backstage, né? Que eu acho que é muito importante. Então, assim, o tênis me tirou de poucas e boas, assim, psicologicamente, de momentos difíceis na vida pessoal e também na vida profissional. A gente tem a nossa competição aqui no clube. Não sei se você já competiu tênis, sim ou não, mas a gente tem a nossa competição aqui no clube para ir pro quadro das medalhas. Justíssimo. E, aliás, você começa competindo com o Caldas, onde a gente, na verdade, pede, a partir de hoje, do fechamento que acabou de acontecer, para os próximos 3 meses, qual é a sua aposta, qual é a Só tem ação. uma semaninha na sua frente. então, O Caldas já começou. Para quem quiser saber qual foi o pique do Caldas, assiste aí o último programa, uma escolha. o programa da semana passada. Caldas já nomeou aqui um papel, é o papel que ele está concorrendo ao quadro de medalhas do clube para os próximos 3 meses. Não sei se começou bem, não sei se começou mal, não vou dar Tem spoiler. que Quem ver, quiser tem que saber ver. o papel que o Caldas pegou, acessa aí as plataformas e vê lá qual foi o grande call que o Caldas entrou aqui pro quadro de medalhas do clube para competir. Paulo, qual seria o seu? Os próximos 3 meses, você tem uma ação na bolsa para escolher para você competir aqui nos próximos 3 meses para entrar no quadro de medalhas do clube. Nossa, que vida Eu já dou um difícil spoiler que essa. o mas Caldas só não Brasil, largou, o só Caldas não Brasil, largou só muito Brasil, bem. Você só já Brasil. começa bem, o Caldas não largou Apesar de muito que bem. o Facebook tem BDR. Sim, então não, daria assim, pra dar um- como eu falei que eu tô curtindo o case de commodities, e acho que tem um call controverso aqui, claramente controverso em commodities, eu vou escolher uma de commodities, eu vou ficar com a Uzi Minas. Use Minas, Bruno Lima. Uzi Minas, empresa de Minas Gerais, né? Faz sentido. Siderúrgica. Né? Aliás, foi uma das ações que eu mais ganhei dinheiro historicamente. A Uzi Minas de hoje me lembra a Uzi Minas de 2002, assim. Ninguém acreditava, ninguém queria. E foi um grande Tava- call que você deu, assim, uma grande posição que você pegou na Cara, sua eu vida. eu assim. lembro. Foi. Foi Uzi Minas. Foi. Foi uma das ações que eu mais ganhei dinheiro histórico. E olha que é um investimento péssimo de longo prazo, hein? Quem carregou Uzi Minas nos últimos 15 anos tá maníaco depressivo. Mas, de novo, você tem janelas boas, né? Aham. E acho que a Uzi Minas está vivendo uma janela Reabre especial. uma janela especial para Ah, Uzi muito Minas. especial. É Uzi Eu- Minas que você vai concorrer ao quadro de medalhas do clube. Vamos ver, 3 meses. Tá certo. Vamos atrás. Infeliz- Tem uma lá fora que eu curto mais, que chama Ternium. Para quem gosta e pode investir em Ternium. ADR, acho que essa ainda é melhor que a Uzi Minas. Que é Ternium. a maior posição Siderúrgica do fundo também. hoje. GRPS. De RPS e a Ternium. Mas Ó. dado que a gente não pode ter aqui, estamos escolhendo local. Inclusive a Ternium é a controladora da Uzi Minas. Então pronto, fechamos o ciclo aqui. Infelizmente eu tenho que começar a endereçar o fim do clube de hoje. Uma última pergunta. Dica de série, Paulo. Sério? A gente costuma muito a perguntar, a ver gestores livro respondendo dicas de também, livros, dicas de artigos, dicas... Não, é série mesmo, assim, que a gente faz momento ali, do para aquele momento para relax, descansar, aquele do que não tá relax, fazendo aquele nada, momento né? clube, O caldo das folheiras, quando você liga pra esteira, série. né, pô? Eu Dica vou te de falar, série tem hoje. 4 filhos, cara. Mundo Muito Bita. tempo. E trabalha no mercado financeiro, cara. Porra, não tem muito Pokémon. pra... Você quer botar o tic-tac pra descansar ali, aquela hora do... Dito isso, eu assisti uma série recente que eu achei bem legal, que chama O Espião, The Spy. Tá lá no Netflix. É sobre... Conhece o Bruno Lima? Cara, não, ainda não cheguei nessa não, mas Vai Netflix nessa, tem vai BDR. nessa.
É um espião israelense no período ali da formação do Estado de Israel. Bem legal. Pô, legal. Pô, Fica aí a dica. E é esse curto. selo do O legal, Paulo. e o legal é que não é longo. Se não me engano, são acho que 5 ou 6 episódios já mata. Então, bem legal. Dá pra ver num dia. Uhum. Pô, porrada. Paulo, muito obrigado pela sua presença aqui no clube. Pessoal, só para reforçar, para quem quiser conhecer um pouco mais da RPS, rpscapital.com.br. Eu gosto muito de entrar no site, principalmente para ler as cartas macro do meu amigo Gabriel Barros, economista-chefe da RPS. A última, aliás, falando dos grandes problemas dos precatórios. Acho que é do interesse de todo mundo como resolver essa conta dos precatórios da política fiscal hoje no Brasil. rpscapital.com.br. Paulo, muito obrigado pela sua presença. Lembrando que temos os fundos da RPS lá na plataforma do BTG Pactual E Digital. o Total Return volta a estar aberto. Exatamente. O Total Return volta a estar aberto. Por favor, pessoal, quem tiver curiosidade, E tá dá uma nos olhada. top funds lá. lá. Todo mês aí vocês mandam Tem os um top funds, espaço tá aqui, lá. pô, o espaço né, da propaganda. Sem Tem que falar. E dúvida você gosta nenhuma. de entrar no meu site e ver os relatórios, e são muito bons mesmo, e são feitos por vários profissionais da RPS, junto com o relatório, vai lá e estuda a lâmina do Total Return. Vai lá, fica olhando lá a lâmina lá, vê o que a gente fez em 2012, 13, Vê o 14, né? Quando deu ruim, deu bom, quanto que a gente perdeu, que eu acho que é... Não, e leitor assíduo da RPS Capital, já fica aqui a minha crítica, ou minha sugestão. Não, foi muito boa a carta que vocês tiveram do primeiro semestre de 2020. E o que esperar do segundo semestre de 2020. Estamos querendo nova, né? Eu senti falta Vamos fazer, do 2021. vamos fazer. Que é muito interessante mesmo. Vamos, aquela proposta de carta, bela aquela carta. proposta de estudo do primeiro semestre de 2020. Pô, Fala um pouco do que aconteceu. Não, fala muito do que legal. tá vendo pra frente, Não, que é o muito que, pô, interessante. interessa, né? Fica boa a crítica e vamos fazer uma bem bacana aí pra frente. Beleza, Paulo. Mais uma vez, em nome do clube da Exame Invest, muito obrigado pela sua participação. Bruno Lima, muito obrigado. Um prazer, uma satisfação. Um prazer enorme. Sensacional. Galera, bom. até a próxima. Vejo semana que vem. Um abraço. Abraço.